obviamente tem que falar, porque é só a conscientização que vai levar você a ter a ideia do quanto a prevenção pode salvar a sua vida. Eu estou me referindo ao câncer, tá? No último dia 4 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde, ela celebrou, ou pelo menos aponta esse dia como reflexão, melhor dizendo, para todo o Brasil, para todo o mundo, sobre a importância do diagnóstico precoce para detectar questões envolvendo câncer. Por quê? Porque são vários os especialistas consultados numa pesquisa que apontam que o diagnóstico tardio é o que tem dificultado o tratamento e, lamentavelmente, levado as pessoas à morte, né? Para falar sobre isso, estamos aqui, mais uma vez, falando para você com a Flávia Mota, oncologista. Doutora, a gente conversava aqui nos bastidores e a Thaís fez uma provocação que eu acho que a gente dá para ajustar aqui como pergunta. Estamos vivendo mais, é uma vantagem da tecnologia, da própria medicina, mas, ao mesmo tempo, essa longevidade nos expõe a muitas doenças, entre elas o câncer. Essa é uma realidade. Como lidar com essa nova vantagem de viver mais, mas ao mesmo tempo sabendo que podemos enfrentar a qualquer momento um diagnóstico de câncer? Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Prazer aqui estar com vocês. E esse é o nosso papel, é buscar informação. Realmente, muitos têm relação entre a idade, entre esse aumento, né, dessa expectativa de vida e o aumento dessas estatísticas de câncer, dessa incidência de câncer. A gente tem vivido mais e as taxas de incidência de câncer, elas têm crescido, sim. Um dos fatores para isso é porque, lógico, a idade é um dos principais fatores de risco para o surgimento do câncer. Então, a célula vai envelhecendo e isso aumenta a chance de acontecerem as mutações e isso, né, surgir o câncer. Mas muito também a gente tem que não é só a idade puramente, mas os nossos hábitos de vida, né? Então, os hábitos de vida durante essas gerações todas, elas têm mudado. Então, às vezes a gente diz, porque a gente tem visto tanto pacientes mais com câncer, pacientes mais jovens, e realmente algumas coisas a medicina ainda não explicou, mas a gente vivencia nos dias ali de que talvez esses nossos hábitos de vida não tão saudáveis ali têm contribuído para isso. E aí é o nosso papel aqui de estar realmente buscando a informação em relação à prevenção. O que é que eu posso fazer quanto indivíduo para diminuir a chance de eu vir a ter um câncer no futuro, né? E aqueles hábitos tão falados de vida que tanto a gente fala, bate no martelo, mas é fundamental, né, reforçar. Precisamos ter hábitos alimentares corretos ali, né, ricos em frutas, verduras, poucos alimentos processados, industrializados. A gente precisa promover a atividade física, então hábitos saudáveis de vida, evitar o sedentarismo, evitar o sobrepeso, a obesidade, não fumar, né? Exposições virais, por exemplo, como o HPV, também estão relacionadas ao aumento de câncer, então tem vacina para isso, inclusive na rede pública de saúde. Então, toda criança entre 9 e 14 anos, criança não, adolescente já, né? Entre 9 e 14 anos, meninos e meninas devem procurar o posto de saúde para isso. É lógico que tem outros fatores de risco também menos frequentes, mas que estão relacionados. Algumas exposições ocupacionais, mas o grosso, como indivíduo, se a gente faz isso, né? Tem atividade física regular, tem bons hábitos alimentares, evita o sobrepeso, não fuma, o consumo também de álcool, né? Também tem que ter um consumo moderado. Tudo isso contribui para que a gente minimize a chance de a gente vir a ter um câncer no futuro. Doutora Flávia. Cerca de 1/3 de todos os cânceres, eles podem ser evitáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde, só com hábitos saudáveis de vida. Tá aí, essa orientação principal. Eu vou abordar uma questão aqui que eu acredito que seja o temor da maioria das pessoas, que é justamente o silêncio dessa doença. A maioria dos cânceres em estágio inicial não dão sintomas, não demonstram sinais, e quando a pessoa acometida pela doença vem sentir alguma coisa, já se passaram 10, 15 anos, em alguns casos pode até ocorrer com menos tempo, mas em muitos casos a projeção de descoberta, se a pessoa não tem o hábito de fazer exames de rotina, não tem o hábito de fazer um check-up, exames de controle, realmente pode vir a descobrir essa doença numa fase já mais tardia. Aí a pergunta é, que exames eu devo fazer, incluir na minha rotina, para não ter um susto daqui a 10 a 15 anos? Isso, perfeito, essa colocação.
O câncer é exatamente traiçoeiro por isso, né? Muita gente tem pavor desse nome, dessa doença, exatamente por ser uma doença traiçoeira, e muitas vezes quando a gente diagnostica já está numa fase avançada, sem chance de cura, mas existem algumas doenças, essas mais comuns, que alguns exames para rastreamento, que a gente chama, para diagnóstico precoce, devem ser feitos nos indivíduos mesmo sem sentir nada, sem sintoma algum. Então, alguns devem ser feitos de forma regular, cotidiana, para estar minimizando a chance, né? E para você tentar descobrir isso num diagnóstico, numa fase bem inicial, para aumentar muito a sua chance de cura. Então, lógico que o primeiro passo para isso é procurar o seu médico pelo menos uma vez ao ano, tá? E aí, de acordo com as características de cada indivíduo, de sexo, idade, se é sexo masculino ou feminino, a idade, fatores de risco se você tem, se você é grande fumante ou não, isso ali, às vezes, alguns exames vão estar mais cabíveis ou não, vamos dizer assim, né? Mas é importantíssimo, vamos dizer, a gente chama atenção, lógico, para o câncer de mama, que é uma doença, uma das mais incidentes aqui no nosso país. Então, toda mulher, a partir dos seus 40 anos de idade, deve fazer uma mamografia de base. A partir dos 45 aos 55, esses exames eles são feitos anualmente. Depois dos 55 anos de idade, eles podem ser feitos de forma bianual até, mas isso de uma forma populacional. Individualmente, às vezes, vai ter o seu médico que vai pedir anual, né, para você fazer anualmente. Isso é uma coisa, a mamografia, que é o exame de base. Lógico que existem outros exames complementares que, para o diagnóstico, por exemplo, de um câncer de mama, podem ser utilizados. Outra coisa muito importante é o Papa Nicolau, preventivo. A gente, né, o famoso preventivo, que chama do colo de útero. A gente aqui tem uma incidência muito grande, proporcionalmente, no Nordeste, Norte e Nordeste, proporcionalmente em as regiões Sul, Sudeste, a gente tem um número ainda muito elevado de câncer de colo de útero. Muito por isso, por esses comportamentos ainda de múltiplos parceiros, de não tomar vacina do HPV. Então, o exame do Papa Nicolau, ele deve ser iniciado aos 25 anos de idade, ou antes disso, caso a vida sexual já tenha sido iniciada. Outra coisa muito comum que a gente fala é o câncer de colo retal, tá? De intestino, né? Popularmente. Então, homens, mulheres, todos os indivíduos a partir dos 50 anos de idade devem procurar, né, seu médico para fazer os exames. Na verdade, essa última recomendação até mudou. Antigamente a gente recomendava com 50 anos de idade. Atualmente já baixou para 40 anos de idade. Então, 45. Com 45 anos de idade, todo homem e mulher deve fazer o chamado a colonoscopia, né? Que é aquele exame da mangueira, né? Que é feito pelo reto. Os indivíduos que são tabagistas, eles têm indicação de fazer rastreamento, tá? Ainda não é um rastreamento que está coberto pelo Sistema Único de Saúde, mas aqueles indivíduos que têm acesso, eles, né? Então, que são grandes tabagistas, que a gente chama. Então, a partir de 55 anos de idade, que tem uma alta carga tabágica, ou que, né, que ainda são tabagistas, ou que pararam de fumar há menos de 15 anos, eles têm indicação de fazer uma tomografia anual com baixa dose de radiação, que a gente chama, mas também se indica, entre outros exames que às vezes, por exemplo, o PSA também, que é para o câncer de próstata, tá? Então também se indica que todo homem a partir dos seus 45 anos de idade procure o urologista para fazer o exame do PSA, o exame do toque retal. Muitas vezes não é só o PSA que deve ser feito, o exame de sangue, mas o toque retal tem sim seu valor. Existe uma minoria de cânceres de próstata, vamos dizer assim, que não elevam o PSA. Mas aí eles vão estar palpáveis no exame físico. Então, por isso que é importante fazer as duas coisas juntas. Então, existe muito preconceito. Um exame complementa o outro. Exame físico com o exame laboratorial ali para tentar esse diagnóstico o mais precoce possível. Pois é, Thaís, e ajuda a fazer com que o especialista ali no momento ele tenha realmente uma visão clara do que está ocorrendo, né? Do que apontou o exame do PSA e principalmente o toque na próstata. A questão do aumento dela de tamanho é algo que os homens convivem com o passar do tempo. Não quer dizer que ali já exista um problema relacionado a câncer, mas tem, obviamente, que fazer esse monitoramento. E por quê? Os números indicam, Thaís, que no Brasil 9.600.000 mortes anuais ocorrem relacionadas a câncer de mama e também câncer de próstata. É muita gente, é muito caso. Essa referência também é internacional, são os cânceres que mais aparecem. E no caso do Brasil, países tropicais como o Brasil, há ainda a questão agora que está crescendo muito, que é o câncer de pele. Então, quer dizer, associado muito ao nosso comportamento em relação a como nos relacionamos com o sol. E, de acordo com as informações, a tendência é que esse câncer supere
já nos próximos 5 anos os números de ocorrências relacionadas a câncer no mundo, por conta do aumento da temperatura aí de um modo geral. Ou seja, querendo ou não, todos os dias, diariamente, a gente tem que ter uma relação de prevenção conosco, a partir da boa alimentação, de boas práticas, mas também de proteção em relação ao sol. Eu me surpreendi com a informação, mas é uma realidade também, né, doutora? Bem lembrado. A gente às vezes subestima o câncer de pele. Eu sou moreninho, aí acho que não compensa, mas não tem cabelo. Mas tem que se proteger, não tem saída, né? Mas bem lembrado. A gente às vezes minimiza essa exposição solar, mas na verdade o câncer de pele é o câncer mais incidente no Brasil, né? Então, atualmente. E a gente tem que ter sim esses cuidados com a exposição solar, né? A gente tem que evitar o sol. E às vezes a gente acha que é só usar o protetor solar quando vai à praia, né? Mas a gente está exposto ao sol diariamente. A gente, aqui nessa região tropical que a gente vive, então, é sol, ou seja, amanhã o sol já está forte ali, né? Então, a gente tem que realmente usar o protetor solar, repor o protetor solar. Isso não é só quando vai à praia, né? Na praia a gente tem que ainda redobrar esses cuidados, de tentar usar os chapéus, as blusas, né? Com proteção ultravioleta, tudo isso com redução, né? Com esse bloqueio nas blusas UV, né? Que se chamam. Mas esses cuidados devem ser diários, realmente. Então, incluir naquela lista que a gente tinha falado realmente dos cuidados que a gente tem que ter com a saúde, essa questão da exposição solar. Outra coisa que a gente também, né, não comentou, mas que também é importantíssimo, saúde bucal. A gente aqui ainda no Nordeste, nossa região ali de Arapiraca, muita gente ainda com fumo de corda. Então, a gente tem grandes números ainda de câncer de cabeça e pescoço, que está muito relacionado a esse tabagismo, junto, inclusive, combinado às vezes ao alcoolismo. Então, você ir no dentista regularmente, pelo menos uma vez ao ano, né, observar ali se tem alguma ferida na boca, embaixo da prótese, tá, né, um trauma crônico. Tem muita coisa para a gente estar se prevenindo e ficando atento e minimizando esses riscos. Mas cabe, né, essa busca, né, dessa orientação e desse auxílio, né, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico e ao dentista, buscar essas orientações todas e... Acho que a palavra é atenção, né? É buscar sempre ter atenção. Se tem algum sinal aí no seu corpo não tá normal, já busca esse direcionamento, esse acompanhamento, já busca investigar. A gente falou agora há pouco do câncer coloretal, que tem sido um tipo de câncer, doutora, muito incidente em mulheres mais jovens e cada vez mais letal em mulheres mais jovens. E o câncer coloretal é um dos poucos que ainda pode dar alguns sinais ali nas fezes, algum comportamento diferente na hora, né, naquele momento ali das fezes. Você tem como observar alguma coisa mais peculiar e que pode indicar que você está com algum problema mais sério, né? Isso. Mas normalmente, mesmo assim a gente imaginando, vai dar um sangramento nas fezes, uma coisa, geralmente quando ele vai dar algum sintoma, seja de um sangramento nas fezes, seja de uma constipação, que às vezes o paciente começa a alternar diarreia com constipação, ou ele tinha um hábito intestinal regular, funcionava direitinho, e começa a ficar constipado, ou quando ele tem uma perda de peso, quando ele tem uma anemia, esses sintomas às vezes eles só vão vir já numa fase para a gente já mais avançada. Por isso que se indica fazer a colonoscopia, que é aquele exame da mangueira, tão temido culturalmente, mas que não tem problema nenhum. Na verdade, precisa fazer um preparo, né, desse intestino, limpar esse intestino antes para fazer o exame, mas essa é a ideia, é tentar ir logo cedo para descobrir aquele pólipozinho ali, ainda iniciar um carocinho, vamos dizer assim, um pólipo que está ali, para a gente retirar esse pólipo antes que ele vire um câncer, né, porque geralmente para ter esse sintoma, para ter o sangramento, ainda é uma doença mais avançada. Aí é rastreamento mesmo. A gente, por isso que tem que ser o diagnóstico precoce. 45 anos de idade, já buscar o seu médico. Não precisa sentir nada. Tem que procurar fazer os exames. Mulheres, ultrassonografias. Vamos buscar, né, se cuidar. Eu acho que a palavra de ordem é essa. A gente conversou aqui com a doutora Flávia Mota, oncologista. Falamos sobre vários tipos de cânceres e principalmente sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce em outros tipos de câncer, a importância do rastreamento. O Dia Mundial do Câncer foi no último dia 4 e a gente trazendo aqui esse assunto, chamando a atenção para esse assunto que sempre vai estar na nossa pauta, né, Marcos? Acho que é importante chamar sempre a atenção para isso. É isso, Thaís. E o principal é a superação do preconceito, né? Porque no caso de nós homens, né, a doutora falou aí da importância do exame, né, que faz justamente a colonoscopia, né? Que
que é exatamente essa introdução de uma pequena mangueira que vai ali apurar tudo que acontece no nosso intestino, né, no nosso corpo. A colocação é pelo ânus, assim como o exame também do toque retal é o toque no ânus. E ainda a gente vê muita piada, os homens assim, até pessoas relativamente esclarecidas, né? Dizendo que, se o homem foi à lua, se tem agora chip na cabeça, porque não inventa um exame que não seja o toque. Tudo para não falar, para dizer que não vai fazer o exame do toque retal. E aquele que assume que fez, diante dos demais, passa a ser também uma referência, às vezes, de piada, ali na ignorância, aparentemente uma brincadeira que não ajuda em nada e só leva, naturalmente, a essa perda, né, de vidas, muitas vezes em idade produtiva, aqui no Brasil e no mundo. Queria agradecer a doutora Flávia Mota, que é oncologista. Esse assunto não se esgota aqui, trouxemos em função do contexto da data internacional, mas a qualquer momento a gente volta a conversar. Até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada, gente. Bom dia a todos. 7h40